Fala, terceiro ano, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa questão de população, para encerrar, a gente tem as teorias demográficas. O que seriam as teorias demográficas? As teorias demográficas seriam teorias que vão falar a respeito da população. A primeira teoria que a gente tem é a teoria de Malthus, né? O que Malthus diz? O crescimento da população acontece num ritmo geométrico, enquanto a produção de alimentos ocorria num ritmo aritmético. A famosa PA e PG, que vocês sabem, né? Então, Malthus diz que a população ocorre numa progressão geométrica, a PG, e os alimentos numa progressão aritmética, a PA. O que isso significa? Bom, o ritmo geométrico, como vocês sabem, ele é maior do que o ritmo aritmético. Então, Malthus fala que essa solução ia ser um desequilíbrio, né? Por quê? Porque a população que cresce em PG ia crescer mais rápido do que a produção de alimentos. Ou seja, Malthus diz que vai chegar um momento em que você tem mais gente do que alimentos no mundo e você não conseguiria alimentar toda essa população. E aí o que ele propõe? A abstinência sexual, porque naquela época a gente ainda não tinha o uso de camisinhas, contraceptivos, o uso, né, de aborto, a questão de você esterilizar, né? Hoje a mulher tem a opção de engravidar ou não, ela pode ser estéril, né? O homem também. Então, já que tudo isso na época ainda não existia, então ele fala abstinência sexual, ou seja, sem sexo, sem filho, sem população crescendo. O crescimento populacional poderia diminuir das seguintes formas: guerra, fome e epidemias. Então, além disso, ele dá também outras sugestões para que a população diminuísse de tamanho, né, de quantitativo. Um absurdo, mas teorias da época. Bom, depois disso vem a teoria neomalthusiana, ou seja, a nova teoria de Malthus. Neo significa novo. Então ele diz: o subdesenvolvimento como decorrência do excessivo número de habitantes, da agricultura manual, da baixa produtividade. O problema da fome acabaria se houvesse o controle da natalidade. O aumento da população requer mais investimentos sociais. Então, ele fala que o subdesenvolvimento, ou seja, o país ser subdesenvolvido, ele é problema do número de habitantes. Então ele fala que países superpopulosos estão taxados a ser países subdesenvolvidos. Por quê? Ele pega o exemplo da Europa, né? Malthus era europeu, então a população europeia é uma população pequena quando a gente compara com China, quando a gente compara com Índia, quando a gente compara com Argentina, quando a gente compara com o Brasil, né? Até porque esses países são países muito pequenos. Só que a gente sabe que isso é uma mentira, né? Estados Unidos, por exemplo, tem uma população gigante, Canadá também tem uma população gigante e são considerados países desenvolvidos. Desculpa. Bom, e aí, para quebrar essa teoria de Malthus, né, surge a teoria reformista ou a teoria marxista, a teoria de Karl Marx, extremamente famoso aí, sendo o pai do socialismo ou do comunismo. Bom, de acordo com a teoria reformista, se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde, higiene e etc. O que regularia naturalmente o crescimento populacional. Portanto, é exatamente a falta dessas condições que acarreta o crescimento desenfreado da população. Então, o que Marx diz? Ele fala que tem que ter uma teoria reformista, uma teoria na política. Então, isso é culpa de quem? Do Estado. Então, o Estado não oferece educação, o Estado não oferece saúde, o Estado não oferece higiene. Então, se o Estado oferecesse tudo isso, a população seria mais consciente, né? E certamente não haveria um crescimento populacional. A gente consegue ver isso, né, na nossa realidade.
As populações mais ricas, a gente vê que rico não tem aí 10 filhos, 5 filhos. Já o pobre não, o pobre tem 5, 7 filhos, né? Então a gente tem uma consciência de classe, uma consciência social, uma consciência intelectual. Todos esses fatores fazem com que a população mais rica do mundo, né, tenha consciência do quão custoso é essa questão de filhos, né? E aí a população mais pobre, ela culturalmente, ela já tem essa concepção, né? Durante muito tempo, o pobre tinha muito filho para ajudar na fazenda, para ajudar na casa. Então isso foi uma coisa que foi passada de geração para geração. A diminuição da população teve início a partir do século XX nos países industrializados, em consequência das quedas das taxas de natalidade. As causas são recorrentes da média da população, do acesso a métodos conceptivos e da mudança da mulher no mercado de trabalho. Então, a partir do século XX, né, os países têm uma industrialização maior, a gente tem os direitos das mulheres sendo ampliados, ou na verdade nem ampliados, né, sendo concebidos, porque a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia votar, a mulher não podia estudar. Então tudo isso muda, a mulher começa a entrar no mercado de trabalho e simplesmente não dá, né, gente? Não dá para uma mulher que trabalha ter 5 filhos, né? Então um dos fatores que mais influenciou a consequência na taxa de natalidade é a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Se a gente parar para pensar, nossos avós tiveram muitos mais filhos do que tem hoje, do que nossas mães têm hoje, né? Do que as mulheres de hoje em dia querem ter. Por quê? Nossos avós tinham aquele papel da mulher dentro de casa, de servir o homem, de ser subjugada ao homem, né, estar ali submissa ao homem. Então, não trabalhava, servia o homem em todas as esferas e, consequentemente, o número de filhos só aumentava, aumentava, aumentava. Na Índia, programas de controle da natalidade, iniciado em 75, fez vasectomia em série. Milhares de homens foram operados em troca de uma pequena quantia de dinheiro. Apesar disso, os índices de nascimentos na China, da Índia, são elevados, tá? Até porque ainda tem um problema, né? A China, ela permite a poligamia. O que é isso? O homem poder casar com várias mulheres, né? Então, quando o homem casa com várias mulheres, para ele ter essa questão de poder, né? O homem, a gente vive numa sociedade extremamente machista. O homem só é homem quando ele tem filho. Então, num país onde o cara pode ter 5 esposas, ele vai ter 5 esposas, pelo menos um filho com cada esposa, né? Então tem esse problema. Hoje em dia, né, ainda a gente vive isso, né? A gente ainda escuta, fulano tá casado há tanto tempo, não tem filho não, não deve estar comparecendo com a mulher. Então a gente tem esse pensamento atrasado, esse pensamento machista, egoísta, de achar que a vida sexual do homem só é ativa se ele tem filho, o que é um absurdo. Na China, métodos não democráticos durante certo período era proibir ter mais de um filho. Ficou estranho, ficou um pouco confuso esse texto, tá? Mas métodos não democráticos durante certo período era proibido ter mais de um filho. Isso que deu para vocês entenderem, né? Fato que gerou a matança de recém-nascidos do sexo feminino. A mulher poderia ter mais um filho homem, mantendo assim as tradições chinesas. O homem na tradição chinesa é responsável pelo nome da tradição da família. Então, durante muito tempo, só podia ter um filho na China. E quando se tinha esse filho do sexo feminino, no geral, os pais sacrificavam esses filhos, essa filha, na verdade, né? Porque a China ainda é um país muito machista e só o homem pode levar a tradição da família nessa questão de negócios. E aí, como eles viram que a população masculina estava crescendo muito, né? Completamente desnivelada em relação à população feminina, começou-se a adotar a política de casal. Então, hoje, você pode ter um casal de filhos na China, tá? Feito isso, a gente termina a nossa teoria de população mundial. A gente depois vai entrar em população brasileira rapidamente, tá? Então é isso.
Vou deixar os slides que tem que copiar, vou deixar exercícios também. E não se esqueça, copiar o texto, responder os exercícios e enviar na plataforma para ganhar o ponto completo. Qualquer dúvida é só chamar.